Bom dia, pessoal, bom dia para todos que estão chegando aí, assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Escola Dominical. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por vocês estarem vendo esse vídeo. Muito obrigado por vocês terem separado esse tempo para aprender mais a Palavra de Deus. E vamos nessa! Te convido para que você pegue a sua Bíblia. Se você já pegou o seu cafezinho, se já tomou o seu cafezinho, se não tomou, pega uma xícara lá rapidinho, um biscoitinho, um pãozinho, né? E chega mais com a gente para a gente aprender um pouco mais a palavra de Deus. Você está sendo convidado para aprender um pouco sobre a genealogia de Jesus. O que a genealogia de Jesus, segundo Mateus, tem a nos ensinar? Vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus. Vai ser uma bênção, se Deus quiser. Para que seja bênção mesmo, eu vou pedir que você curve a sua fronte, feche os seus olhos para que nós possamos orar rapidinho, pedindo que Deus possa nos usar nesse momento e que nossas mentes estejam totalmente voltadas para isso. Vamos orar? Pai bendito, graças te damos por tudo que você faz nas nossas vidas. Tu és um Deus tão maravilhoso e não te merecemos, mesmo assim, Tu nos proporciona momentos tão bons, agradáveis. Tu nos proporciona bênçãos sem medida. Somos gratos a isso, ó Pai. Te pedimos que nós continuemos tendo essas oportunidades e, em especial neste momento, que nós aprendamos mais uma vez de Ti. Muito obrigado por essa oportunidade que Tu nos dá, ó Pai, de abrir a Tua Santa Palavra para aprender mais de Ti, aprender mais da história bíblica santa, história essa que nos remete a Cristo e nos faz desejar cada vez mais viver contigo, ó Pai. Muito obrigado. Não somos merecedores disso, mesmo assim Tu nos permite isso. Muito obrigado a Deus. Que este momento seja um momento muito bom, muito agradável, que seja um momento maravilhoso na Sua presença e que eu seja mero instrumento de Ti neste momento, ó Deus. Que Tu possa me capacitar mais uma vez para levar o Teu Evangelho a toda criatura e que todos que estão assistindo esse vídeo sejam abençoados por Ti. Nos ensina mais uma vez qual é a Tua vontade para nós. Nos perdoe pelos nossos pecados, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Pessoal, genealogia de Jesus que consta lá no livro de Mateus, capítulo 1, a partir dos primeiros versículos mesmo. Nós temos muito a aprender sobre essa genealogia. Antes disso, fazer um resumo do que nós já aprendemos, nós estamos estudando sobre o panorama da redenção, da criação à volta de Cristo. É massa porque a gente faz uma revisão obrigatória da palavra de Deus e a gente está vendo, aprendendo desde Gênesis e nós chegamos já em Mateus. Nós fizemos um bom resumo de partes principais da Bíblia, de acordo com a revista proposta na Escola Dominical. E em poucas lições nós já vimos ensinamentos maravilhosos que Deus tem para nós, que nos propôs, que já vimos em muitos momentos, em outros cultos, em outras aulas da Escola Dominical. E temos muito a aprender, meus irmãos. Se Deus quiser, nós vamos aprender um pouco mais nessa aula sobre essa genealogia de Jesus. Nós revisamos toda a história bíblica até então, uma boa revisão que já temos feito. E outra forma de aprender a história, além da narrativa, que nós já aprendemos desde então, é a elaboração de uma genealogia. Cada elemento da genealogia, ela nos mostra períodos e fatos históricos importantes. No caso das genealogias bíblicas, elas são mais marcantes porque não incluíam todos os membros da linhagem. Os elementos da genealogia eram escolhidos de acordo com o elaborador da lista. A genealogia de Cristo foi escrita por Mateus para apresentar o Messias para os judeus. Na lição de hoje, nós entenderemos os motivos para Mateus ter escrito essa genealogia. Mas antes de mais nada, deixa eu falar um pouquinho para vocês. Estamos num cenário um pouco diferente, para quem está acostumado a ver nossas aulas. Não é por uma boa razão. Eu, como a maioria sabe,
trabalho na Guarda Municipal lá em Pinhais e numa das últimas ocorrências tive uma situação na qual eu tive que entrar no galpão para verificar possíveis invasores do local que, de acordo com o informante, tinham entrado e não tinham saído. Aí eu fui lá com minha colega, entrei, averiguei se tinha alguém dentro do galpão, não tinha ninguém. Mas num resumo da história, os proprietários do galpão estavam internados com Covid e mesmo adotando todos os cuidados necessários, uma empregada acompanhou a gente em todos os locais e ela nos acompanhou sem máscara, não manteve o distanciamento social ideal e necessário e esteve lá com a gente em todos os momentos, conversando com a gente, falando sobre a situação. E no final da ocorrência a gente foi descobrir que ela também tinha testado positivo para a doença. Então, de forma preventiva, né? Eu me afastei da minha família. Está sendo difícil não ficar com minha família. Não é fácil. Você que já está tão acostumado, né? E tem uma oportunidade tão maravilhosa de estar com pessoas amáveis, bondosas, pessoas abençoadas, pessoas que fazem diferença na sua vida, que nem a minha família. Estou sentindo falta, lógico, né? Espero que logo possam retornar e estar comigo aqui. Mas por isso desse cenário diferente. Então estamos aqui com um pouquinho mais de liberdade, né? Para poder trocar um pouco mais uma ideia sobre a palavra de Deus, para a honra e glória de Deus. Então convido vocês a abrirem a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 1, nos primeiros versículos até o versículo 17, que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a genealogia de Jesus e vamos aprender a ver com outros olhos, não só essa genealogia, mas outras genealogias, né? Tudo que Mateus tem a dizer em seu evangelho consta nessa genealogia. Ele estabelece uma importância e um significado especial nesta genealogia em relação a Cristo. Então é muito bom a gente ter essa oportunidade, graças a Deus por essa aula, de a gente aprender um pouquinho mais sobre a genealogia de Jesus. Vamos aprender não só sobre sua origem, né, mas sobre todos os elementos ali citados. E tem um caráter especial, vamos entender por quê na aula de hoje. Algumas curiosidades antes de a gente destrinchar o texto propriamente dito. Antigamente a genealogia não registrava apenas relações pessoais e sociais, mas ela também estabelecia prerrogativas religiosas e políticas. Toda genealogia tem sua função, tem o seu propósito, em especial a de Mateus. A gente vai entender por que na aula de hoje. A genealogia nunca era completa, era necessário encurtar a lista, selecionando alguns nomes dependendo do objetivo do autor da lista. Realmente, se for colocar todos os nomes numa genealogia, principalmente de Cristo, né? Já pensou? Acho que não ia ter Bíblia que coubesse, né? Seriam muitas páginas mesmo. A genealogia de Mateus, ela faz um enfoque em Abraão, né? É diferente da de Lucas. Não sei se vocês perceberam, mas tem duas genealogias de Cristo. Uma em Mateus e a outra em Lucas. A de Mateus prioriza Abraão e a de Lucas enfoca Adão. Dentre várias teorias, nós entendemos que a genealogia de Mateus, ela prioriza a linhagem real de Cristo, oriunda de Salomão, um dos filhos de Davi, enquanto que a de Lucas concentra-se na linhagem familiar, oriunda de Natã, que é outro filho de Davi também. É legal da gente fazer o comparativo das duas genealogias, né? Porque são bem diferentes. Dá uma olhada na tela lá. Tem a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas. Para falar genealogia toda a aula, várias vezes, genealogia. Não vai ser fácil, mas vai dar certo. A gente começa a entender um pouco mais as genealogias quando nós comparamos elas de uma forma um pouquinho mais didática. Eu achei uma imagem na internet que a gente vai conseguir visualizar um pouquinho melhor, né? As diferenças. Então, olhe comigo lá. Ó. Você vê que a linha de Mateus, ela é menor, está em azul ali, né? Enquanto que a de Lucas está ali num roxo, um purple, que nem diria Malu, né? E maior, com muito mais pessoas. A linha em vermelho em cima
é a linha que maioria dos nomes consta em Lucas e alguns poucos na genealogia descrita em Mateus. E uma diferença interessante também é que na linhagem de Mateus, ali na linhagem de Cristo descrita em Mateus, o início dela, todos ali estão com coroas, porque, logicamente, é descrito nela a linhagem real de Cristo, oriunda de Abraão e de Davi, os dois principais citados que começa o texto lá de Mateus por eles, né? Enquanto que na de Lucas não tem coroas, né? E também um destaque é que na linha de Mateus ele chega ali ó, em Jeconias ou Joaquim, aí perde-se a coroa. Salatiel e Zorobabel não tem coroa ali em diante. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso na aula também, tá bom? Então a gente começa a entender um pouquinho melhor sobre a genealogia que consta em Mateus e a gente entende que ali foi priorizada a vida de Salomão e que dele derivava Jeconias ou Joaquim. Este foi amaldiçoado porque ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. A gente entende um pouco mais sobre a história dele lá no livro de Jeremias, a partir do capítulo 22. Acompanha comigo na tela? Então lá consta assim, no começo do texto lá. É uma mensagem para os reis de Judá. Então está escrito lá, o Senhor me disse, vai, fale diretamente com o rei de Judá. Diga-lhe, ouça essa mensagem do Senhor, ó rei de Judá, sentado no trono de Davi, que seus servos e todo o seu povo também escutem. Assim diz o Senhor, sejam imparciais e justos, ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Abandonem suas maldades, não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, e parem de matar inocentes. Se vocês me obedecerem, sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono em Jerusalém. Eles obedeceram? Infelizmente não obedeceram. Lá no versículo 30, uma mensagem no final do capítulo que foi entregue de Deus para Joaquim, rei de Judá na época, né? Assim diz o Senhor, registrem Joaquim como homem sem filhos. Ele não terá êxito, pois não terá filhos que o sucedam no trono de Davi para reinar em Judá. A partir daquele momento, todos os filhos de Joaquim não seriam mais reis. E foi o que se cumpriu, de acordo com a história. Mesmo o neto de Joaquim, Zorobabel, tendo recebido uma mensagem do Senhor, que consta lá no livro de Ageu, no final do livro. São apenas 2 capítulos, vale muito a pena você ler esse livro. E daí ele fala que Deus tinha o escolhido. Mesmo assim, ele foi apenas governador, ele não foi rei. Esta linhagem somente se concluiria a continuidade dela, da linhagem real de Davi, em Cristo. Então, nenhum mais foi rei a partir daquele momento de Joaquim, e Cristo voltou a ser rei. Já a genealogia que consta em Lucas é diferente. Por quê? Ela prioriza a vida de Natã. Natã era também filho de Davi, só que ele se originou numa relação de Davi com uma de suas concubinas, de acordo com a história lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 13 e 14. Nessa genealogia de Lucas, José é apresentado como filho de Eli, só que na de Mateus ele é apresentado como filho de Jacó. É legal a gente tirar essa dúvida também, porque essa genealogia ela é apresentada de forma diferente, porque ela se baseou na tradicional genealogia familiar judaica. Nesta genealogia, compare lá depois, lá no texto. A genealogia de Lucas não tem mulheres, e a de Mateus tem. Nas tradicionais genealogias judaicas não constavam mulheres. Então, por isso, nesse caso, José substituiu Maria como filho de Eli. É uma das teorias. Outra teoria vamos aprender mais para frente. No começo do livro de Mateus, no primeiro versículo, Cristo é apresentado como filho de Davi e Abraão. Em Cristo são cumpridas as promessas de Deus feitas a seus servos, a Abraão em Gênesis 12 e a Davi em 2 Samuel capítulo 7. Nesse momento da história, no livro de Mateus, no primeiro versículo, na citação de Cristo, ali iniciava-se um novo tempo na história da redenção.
Porque depois de séculos de fracassos e desobediências por parte de Israel, as promessas da aliança de Deus com Abraão e Davi se cumpriam em Cristo. Nós vamos acompanhar essas promessas, esse cumprimento, com o destaque da tela. Preste atenção lá. Em Gênesis capítulo 12, está escrito lá a partir no destaque do versículo 2: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus renovou essa promessa com mais tarde na citação da tela. Por meio de Jesus, filho de Abraão, todas as nações são abençoadas e a promessa de Deus a Abraão é cumprida. A gente entende um pouco melhor lá em Mateus capítulo 2, quando a gente vê que os reis magos, que não eram judeus, eles foram adorar o Messias logo após seu nascimento. Em Mateus capítulo 8, versículo 11, está escrito que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 28, 19, Jesus incita a todos a fazerem novos discípulos de todas as nações, e não é de uma nação específica só. Então Jesus é o verdadeiro Israel, porque ele fez tudo o que Israel deveria ter feito e é tudo o que Israel deveria ter sido. O Israel histórico recebeu o juízo de Deus, que os levou ao exílio. Isaías declarou que mesmo Israel sendo tão numeroso como a areia do mar, somente um remanescente se converteria, de acordo com Isaías 10, 22. Jesus é o remanescente que permaneceu. Ele representa a esperança e o renascimento de Israel anunciados pelos profetas. Ele é o renovo prometido. Ele é Israel, o filho de Abraão. Graças a Deus por isso, graças a Deus por essa história. Davi também teve a sua promessa cumprida em Cristo. A gente vê a história dele lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 7, com destaque no versículo 11. Preste atenção comigo lá, ó, como está escrito. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como o retirei de Saul, quando removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim. Para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. Engraçado essa repetição do para sempre, né? É uma ênfase de Deus de que realmente Cristo nunca perderia esse reinado. Assim como ele nunca perdeu até hoje e nunca vai perder daqui para frente. Nunca vai perder na sequência. Em Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 10, Isaías profetizou que o descendente de Davi seria aquele por meio de quem as nações seriam abençoadas. Lá escrito: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. As raízes de Cristo, elas são tão profundas que as bênçãos prometidas para aquele povo só encontram seu cumprimento por meio dele. Cristo é a incorporação do verdadeiro Israel e do verdadeiro rei. Na sequência da genealogia de Mateus, constam reis maus descendentes de Davi. Mateus ele resolveu deixar muitos reis de Israel e Judá de fora de sua genealogia, e tinha um motivo para os que foram citados estarem presentes na lista. Os ausentes eles falharam em sua missão de governar o povo na aliança, pois eram geralmente responsáveis pela corrupção do sacerdócio. Profanavam o templo e adotavam idolatrias em Israel inadequadas e indesejadas por parte de Deus. Eles corromperam os sinais visíveis do reino. A promessa de Deus não falhou, porque seu cumprimento não estava nos reis de Israel e Judá, mas em Cristo, o filho de Davi. O filho de Davi é o filho de Deus e seu trono é eterno. Graças a Deus. E as mulheres que a gente citou no começo da aula? Pois é, nas genealogias de antigamente, como a gente viu, só tinham homens, né? Mas na de Mateus tiveram mulheres, 5 mulheres. Não eram judias famosas da história, como Sara, Rebeca e Débora,
mas 4 eram estrangeiras. 3 dessas tinham passado de certa forma comprometedor. A primeira era Tamar, que era cananeia e era nora de Judá. A segunda era Raabe, meretriz de Jericó. A terceira, Ruth, a moabita. E a quarta, Batseba, esposa do heteu Urias e mãe de Salomão. Essas 4 mulheres, elas mostram a iniciativa de Deus em incorporar elementos gentílicos a Israel. Então a ênfase não está nas iniciativas e nos planejamentos humanos, mas na intervenção de Deus. Deus decide quem pertence a Israel. Naquela época ele decidiu, e até hoje e para sempre ele continuará decidindo. Isso é muito bom, porque podemos fazer parte dessa história e somos incluídos nesta aliança, conforme estamos estudando nessa revista da Escola Dominical. Fazemos parte da aliança de Israel, fazemos parte deste povo, somos incluídos como povo de Deus por causa disso. Essa eleição promovida por Deus é especialmente visível na 5ª mulher mencionada no texto, Maria, da qual nasceu Cristo. Nesse ponto do texto, José é citado como marido de Maria, mas não como pai de Jesus. Em Lucas 3:23, Jesus é citado como se cuidava, filho de José. José se comportava como seu pai, mas a genealogia deixa claro que Jesus era filho de Maria. Aí, lembra daquelas teorias que a gente comentou sobre no começo da aula? A gente tem que citar uma lei, que é a lei do Levirato. Ela foi descrita por Július Africanus, no século III. E ela está descrita também em Deuteronômio 25:5. Lá está escrito: se 2 irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade, e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão de seu marido se casará com ela, e eles terão relações sexuais. Desse modo, ele cumprirá os deveres de cunhado. De acordo com essa lei, entende-se que Jacó foi ou pode ter sido irmão ou meio-irmão de Eli. E por isso que no trecho em Lucas, Eli é apresentado como o pai de José. Então, o que deve ter acontecido? O que pode ter acontecido? Se os 2 eram irmãos ou meio-irmãos, um dos 2 morreu. E o que sobreviveu, o que continuou vivo, tomou a viúva e teve José como filho. Então, José ele teve um pai natural, que casou com a viúva, e um pai legal, que foi o falecido que recebeu descendência através de seu irmão. Aí a gente começa a entender um pouco mais desses detalhes, né, das genealogias. Lá em Mateus 1, 18 e 20, Jesus foi gerado de forma sobrenatural, concebido pelo Espírito Santo. Ele possui raízes históricas, mas também é fruto da intervenção direta de Deus, da obra criadora do Espírito Santo, sendo provido de uma forma que a história nunca poderia prover. A linhagem física de Abraão não foi suficiente para preservar a aliança e alcançar o cumprimento das promessas de Deus, e por isso Deus agiu. Cristo é a ação de Deus em nosso favor. Depois de séculos de opressão e desapontamento, de desobediência e fracasso na missão, Israel é renovado e as nações serão abençoadas. Fazemos parte dessa bênção, graças a Deus. Vamos ver cada um dos inseridos na genealogia? Assim a gente começa a entender um pouco melhor outras riquezas espirituais que constam no texto. O primeiro citado, Abraão. Deus fez com que ele tivesse uma aliança e prometeu que faria dele pai de numerosas nações. Isaac foi filho de Abraão, gerado pela intervenção divina, pois Sara, sua mãe, era estéril. Jacó foi filho de Isaac. Ismael não foi nem citado no texto, mas também era filho de Abraão, só que com a serva de Sara, Agar. Os 12 filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel. Depois são citados Judá e Tamar. A relação deles foi pecaminosa. E daí eu paro para te convidar para ler a Bíblia mais uma vez. Você que gosta de ficar vendo novelinha da Globo, vai ler a Bíblia, porque você vai ver que as histórias da Palavra de Deus são bem mais interessantes, emocionantes e ricas, tão ricas, muito mais ricas que essas novelinhas aí da TV ou de qualquer outro lugar. Pô, abra lá em Gênesis 38
e veja a história de Judá e Tamar. Confesso que era uma história que eu não lembrava muito bem e relembrei com essa lição da escola dominical. Tamar era nora de Judá e eles não podiam ter concebido seus filhos e conceberam, de acordo com a vontade de Deus. Eles geraram Pérez e Zerá, os outros citados na genealogia. Irmãos gêmeos. No final de Gênesis 38, é citado o nascimento deles. E Pérez passa a perna, digamos assim, em Zerá. Zerá esticou a mãozinha para nascer primeiro, a parteira colocou um lacinho vermelho ao redor do pulso dele lá e falou: esse veio primeiro. Daí ele retrai a mão e depois Pérez, imaginando a cena, como é que isso é? Não foi assim, né? Mas ele deu um jeitinho e nasceu antes de Zerá. E essa história, ela se assemelha com a de Esaú e Jacó. Não sabemos por quê, mas foi da vontade de Deus que a partir de Pérez viesse o restante da descendência da linhagem de Davi, que culminasse em Cristo. Na sequência do texto, são citados também Esrom e Arão. Eles aparecem na genealogia de Jesus e na sua própria, lá em Ruth, capítulo 4, no final do livro. Mas nada mais se sabe sobre eles. Mesmo assim, sem a gente saber muito deles, de acordo com bíblias de estudo, de acordo com citações, eles eram importantes para Deus, porque eles apareceram nessa genealogia. Depois é citado Aminadab, que foi pai de Eliseba, esposa de Arão, que consta lá em Êxodo capítulo 6, versículo 23. Depois é citado Naasson, este que durante a peregrinação pelo deserto, ele foi o chefe da tribo de Judá, quando o tabernáculo foi construído. Naasson foi o primeiro a apresentar a sua oferta. Consta lá na citação bíblica que aparece na tela. Depois é citado Salmão e Raabe, até Davi e Batseba. Estes foram registrados para mostrar que Jesus é um legítimo descendente de Davi. Fez parte da história e foi concebido de uma forma especial por Deus. Depois são citados os reis, uma lista de reis, de Salomão a Jeconias. Salomão foi o mais glorioso dos reis de Judá depois de Davi, e a partir dele houve uma decadência permanente. A referência a um padrão espiritual exemplar sempre foi em Davi, permaneceu sendo Davi. Até houve bons reis, como Asa, Josafá, Uzias, Otão, Ezequias e Josias. Josias este em destaque na história bíblica, a gente sabe por quê. Se você não sabe, dá uma destrinchada lá, que você vai entender o porquê. Mas os demais foram governantes maus e ímpios. Depois são citados Salatiel e Zorobabel. Aqui, como a gente já citou lá no começo da aula, as linhas genealógicas de José e Maria se cruzam, assim como também está descrito em Lucas 3:27. Zorobabel foi o chefe administrativo da reconstrução do templo, como também consta em Esdras, capítulo 3, versículos 1 a 6. E também no final lá do livro de Ageu, que a gente já citou antes. Tudo isso depois do exílio. Depois são citados Abiúde a Jacó, e destes a Bíblia não traz nenhuma informação sobre eles, mas se sabe que viveram no período intertestamentário e também tinham importância para Deus, porque se não tivessem eles não seriam citados na genealogia. E por fim, José e Maria, pais de Jesus, sendo Maria mãe natural e José o pai legal. Observando toda essa genealogia, a gente entende que tem gente de tudo que é tipo ali, Você percebeu? Tem homem, tem mulher, tem judeu, tem gentil, tem reis e tem pessoas do povo, tem pessoas tementes a Deus, como Abraão e Isaac, assim como também tem pessoas ímpias, como Roboão e Acás. Tem pessoas conhecidas, como Davi e Salomão, assim como desconhecidas, como Esrom e Arão, que não tem registro nenhum sobre eles. Já que tinha gente de tudo que é tipo ali descrito na genealogia, os judeus eles não poderiam se vangloriar da descendência de Abraão segundo a carne, pois nem todos os de Israel eram de fato israelitas. Os filhos de Deus deveriam ser considerados como descendência os filhos da promessa. Sabe onde está isso? Está lá em Romanos, capítulo 9, versículos 6 a 8. Olha lá, acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não.
Pois nem todos os descendentes de Israel pertencem, de fato, ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão, pois as Escrituras dizem: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. É um convite para nós nessa manhã, para a gente realmente se considerar como descendentes de Cristo e pertencentes à promessa firmada com Abraão, firmada com Davi. Nós fazemos parte do povo de Deus e temos esse convite nessa aula, nessa manhã. Jesus é o filho de Abraão e Davi. Ele é o cumprimento da promessa. Assim como também Jesus é o Salvador do mundo e não somente dos judeus. Ele é o nosso Salvador. Por isso que confessamos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Nele finda toda a história. A história começou com ele, percorreu até chegar nele e fica até ele, até os dias de hoje. Devemos viver para Cristo. Não temos outro convite, não podemos fazer outra coisa além disso. Então a genealogia de Mateus, ela nos mostra que os descendentes de Abraão não são os descendentes segundo a carne, mas segundo a promessa. Também entendemos que Cristo é o cumprimento da promessa feitas a Abraão e a Davi. E por fim entendemos que Jesus é o Salvador não só de judeus, mas também de gentios. Esse é o nosso convite. É o convite para entendermos que fazemos parte do povo de Deus. E se fazemos parte desse povo, devemos viver como tal. Nós devemos nos entregar mais, nós devemos ler mais a palavra de Deus para conhecer toda essa história, porque fazemos parte dessa história. Não tem por que não conhecermos essa história e não tem por que não proclamarmos essa história. Você é representante de Cristo. Seja imitador dele, em espírito e em verdade. Conheça essa história de cor. Viva essa história, não simplesmente de forma teórica, mas na prática. Faça com que todos ao seu redor entendam que você vive essa história todos os dias da sua vida. E assim a gente conclui essa aula de hoje. Depois a gente conhecer um pouco mais sobre essa genealogia, pergunto para vocês: qual que é a implicação dessa história nas nossas vidas? Qual é a importância dessa história nas nossas vidas? Irmãos, eu confesso, depois de ler a genealogia com esses outros olhos, é como se meu nome fosse incluído ali. Eu sinto um pouco disso, assim, sabe? Não quero blasfemar, não quero falar besteira, mas eu faço parte da história de Cristo. Você também faz parte da história de Cristo, porque você faz parte do povo de Deus. Então, Cristo morreu por você e por isso você tem importância sim. Proclame o seu evangelho e viva para Deus. Não viva de acordo com a sua vontade. Faça a vontade de Deus. E assim a gente conclui mais uma aula da Escola Dominical. Meus amados, é muito bom. É um desafio, eu confesso para vocês. Eu demoro muito tempo para gravar esses vídeos. Mas eu falo esses vídeos porque são várias tomadas, né? Eu erro, eu gaguejo. E daí eu vou lá, pauso, recomeço, regravo. E no final, quando eu estou concluindo, na última tomada, parece que eu fico até tonto de tanto que eu falo. É muito tempo falando aqui na frente do celular. Mas é uma alegria e é um prazer. É um prazer ser desafiado dessa forma. Montar essas aulas para que vocês aprendam, para que eu aprenda, para que outros que vejam esse vídeo na internet aprendam também. E assim a gente prossegue, rumo para o alvo, que é Cristo. Que nós tenhamos essa vida eterna, consequentemente, depois de termos vivido uma vida de retidão perante os olhos de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um bom domingo. Um domingo, se Deus quiser, chuvoso. Precisamos dessa chuva, em nome de Jesus, que ela continue caindo. E nos veremos mais tarde na live da igreja à noite. Deus te abençoe, meu irmão. Qualquer dúvida,
chega em mim, troca uma ideia, manda uma mensagem inbox e daí a gente vai conversando, tá bom? Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Um bom domingo a todos. Grande abraço.